falou era a ceia do Senhor Jesus. A igreja estava reunida, poderia estar lá dentro junto com os servos do Senhor, mas ele estava sentado na janela. Nós muito bem sabemos que existe janela nas nossas vidas que nos leva para fora do propósito do nosso Senhor, queridos. Aquele jovem, ele caiu para o lado de fora, e eu aprendo com essa passagem que quando nós estamos em algum lugar a qual não estamos conectados com o nosso Senhor, a tendência é nós tombarmos para fora, mas ainda assim fiel é o Senhor, porque Paulo, ele olhou tudo aquilo e ele parou a sua mensagem, ele abraçou e o Senhor trouxe ele de volta para a vida, e aquele jovem, ele se levantou. Paulo, ele continuou a fazer o que estava fazendo. Existem muitos momentos das nossas vidas que o inimigo, ele vai tentar tirar as nossas tensões só para que a nossa adoração venha ser interrompida, só para que o culto seja parado. Mas eu aprendo com Paulo que mesmo diante daquela fatalidade, ele teve ousadia, ele teve confiança no Senhor Jesus, e ali aquele jovem, ele voltou à vida, e ele voltou para o culto para continuar a fazer aquilo que ele estava fazendo, porque existem muitas pessoas paradas no meio do caminho, dizendo: ah, se ele não faz, eu também não vou fazer. Olha o ensinamento, aquele jovem caiu, Paulo foi, voltou e continuou fazendo a obra, porque ele foi chamado para algo para o nosso Senhor, e ele teve a sua vida transformada, e foi também no levantar que Deus o restaurou por completo, tirando toda a cegueira, queridos, espiritual da vida daquele homem. É necessário que nós venhamos compreender que janela, ela tem o poder de gerar sono, queda e morte. Quais são as janelas que nós precisamos fechar para que nós venhamos ter uma audição melhor para aquilo que o Senhor está nos dizendo, queridos? Como já foi dito aqui nesse culto, o mundo está de cada vez pior. Existem muitas pessoas dormindo. Não é bom que nós venhamos ficar sonolentos nesses últimos dias. É necessário que nós venhamos nos colocar na posição. O que tem lá fora é para me atrair, queridos, é para tirar minha visão do meu Senhor. É necessário que nós venhamos fechar essas janelas externas de ilusões, a qual nos oferece coisas passageiras. É necessário que nós venhamos estar com os nossos dois pés junto com o Senhor, porque o muro é do inimigo. Não tem como a gente querer ficar com o pé aqui e o outro lá, porque a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Passou disso, já é você que sabia. Então é necessário que nós venhamos despertar, porque Sansão perdeu sua força ao quê? Ao dormir no colo de Dalila. É tempo de nós despertarmos para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A pregação de Paulo mostra que as quedas das pessoas não são causadas pela falta de ensino ou mensagem. Muitas pessoas vêm para os cultos, estão aqui, mas estão com as suas cabeças longe. Entra vazio e sai vazio. É necessário que nós venhamos receber o maná do nosso Senhor derramando do céu. Somente o Senhor pode saciar a nossa fome. O povo do Senhor se perde por falta de conhecimento. E o conhecimento vem por conhecer a palavra. E da mesma forma a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário que nós venhamos estar conectados com aquilo que é do céu, com aquilo que é do alto, para que nós não venhamos ser enganados. Existem muitas pessoas que não querem viver aquilo que Deus tem para a sua vida, porque estão com seus olhares em direção errada. Nós não podemos deixar de olhar para o nosso Senhor. E por que muitos estão dormindo, não entendendo porque estão sentados, assim como eu, com a sua visão laica? É necessário que nós, como corpo, venhamos estar unidos, adorando e servindo e aprendendo, sermos lapidados, sermos aperfeiçoados, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel
morte espiritual. Queridos, ninguém a não ser o Senhor tem poder para nos transformar, para nos curar e trabalhar em nossas vidas. É necessário que nós venhamos aprender a importância de estarmos atentos. E que você é amado do Senhor e que o Senhor ele tem um plano para a tua vida. Mas por outro lado, existem janelas lá fora, existem caminhos lá fora que tentarão fazer com que você não viva o propósito que Deus tem para a tua vida. Não permaneça em cima da janela. Olhe para o Senhor Jesus.